A paz do Senhor a todos os valentes. Para mim é uma alegria estar aqui nesse momento encerrando essa campanha que durou 15 dias, dias que nos trouxeram palavras, que nos alimentaram, palavras que vieram do trono de Deus para os nossos corações, aliviando tudo aquilo que nós estamos passando nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas aprove a Deus que nós tivéssemos pessoas, que pagam o preço, que ora incansavelmente uns pelos outros. Ainda existem essas pessoas e isso é quem tem nos sustentado diante de Deus. A palavra que o Senhor nos deu, ele está em Gênesis 22, 14, que diz: Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá, donde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa palavra, todos nós conhecemos essa passagem bíblica, onde Deus pede a Abraão seu filho, seu único filho. E Abraão, por obediência, pega seus moços, pega os jumentos, a lenha, o cutelo, pega Isaac e ele vai ao lugar do sacrifício, aonde Deus indicou o Monte Moriá. É interessante aqui que quando Abraão chega no pé do monte e ele vai subir, ele coloca a lenha nas costas do Isaac, ele pega o cutelo e eles vão juntos subindo, mas antes ele fala uma palavra que é muito forte. Nós vamos subir e em algum tempo nós estaremos de volta. Ele sabia que o que Deus estava pedindo a ele era a vida do seu filho. Mas ele compreendia que até podia haver aquele sacrifício, mas aquele sacrifício, e ele acreditava, eu creio, que se assim acontecesse, Deus era capaz de ressuscitar Isaac, porque ele falou textualmente para os seus servos: fiquem aqui embaixo, que nós vamos subir. O outro ponto que nós podemos entender é que tem coisas que Deus não quer a interferência de ninguém. Deus disse a ele que ele levasse o seu filho, Isaac, para o sacrifício. Ele não falou para ninguém, mas ele não pediu ajuda dos moços para subir o monte com a lenha, com o cutelo, não. Ele obedeceu rigorosamente a toda instrução que Deus havia lhe dado. E Abraão tinha certeza absoluta que se ali ele concluísse, concretizasse aquele ato, Deus podia ressuscitar Isaac, porque esse foi o testemunho que ele deixou já embaixo. Nós subiremos, mas nós desceremos. Então, aqui fica esse chamamento para nossos corações, para que nós aprendamos a ter plena confiança. Não é fácil, nos momentos que estamos vivendo, não é fácil. Mas é preciso que nós tomemos atitudes que possam nos conduzir a isso, a ter confiança plena que Deus é o Deus que havia feito a promessa a ele, que Isaac era o filho da promessa, agora estava sendo pedido em sacrifício, mas ele entendia que Isaac continuaria sendo o filho da promessa. Portanto, se assim acontecesse, certamente ele seria ressuscitado. Eu creio que foi esse pensamento de Abraão. Mas Abraão subiu e fez tudo o que Deus havia ordenado. Abraão estava, e o que é importante nós entendermos, é que ele estava ali, como disse já,
Abraão, ele ia subindo o Monte Moriá, e ali ele ia sacrificar a alegria, aquilo que representava para ele a alegria, que era Isaac. Aquele que representaria o riso. Então, por muitas vezes, nós nos vemos nessa situação, tendo que sacrificar o nosso riso, a nossa alegria. Quando nos deparamos, irmão, com momentos de tristeza, que é natural o que está acontecendo nesses dias, a gente confrontar-se com a tristeza, quando não com problemas financeiros, muitas vezes atingidos por problemas emocionais, sentimentais, espirituais, problemas, todos esses problemas que tiram, arrancam de nós a alegria, o riso. Baseado nisso, nós entendemos que, assim como Abraão, nós somos todos os dias provado nesse quesito que não é fácil, é um quesito difícil de se passar, se não for a firmeza no Deus que nós servimos, na confiança do Deus que nós servimos e na obediência a tudo que Ele tem nos dado como tarefa, como foco para podermos alcançar a vitória. Aqui nós percebemos que a obediência traz para nós a provisão de Deus. Quando ele subiu e ele colocou Isaac ali naquele altar, Isaac perguntou: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele olhou para o filho, amarrando ele ali e dizendo: Deus proverá. É uma fé que nos deixa impactados. Mas a gente só atrai a provisão de Deus quando nós obedecemos ao que Ele tem nos ordenado. Agora, quando isso acontece, quando nós realmente obedecemos, Ele faz com que o milagre aconteça nas nossas vidas. E tudo o que Ele pode nos dar quando estamos em plena obediência com Ele é muito mais além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, como diz a sua palavra. Eu estava olhando os textos bíblicos e me deparei com Deuteronômio 5,33. E ele nos ajuda, irmãos, a caminhar, a trilhar esse caminho do sacrifício, em plena confiança a Deus. Ele diz aqui na sua palavra: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Aqui nós percebemos que pela obediência de Abraão, ela está bem enquadrada nesse texto bíblico. Porque ele obedece, leva seu filho Isaac ao monte para imolar e sacrificar. Mas Deus ali acompanhando aquele processo, ele viu a sua obediência, que foi de confronto em detrimento do amor pelo seu filho. A obediência a Deus, ela extrapolou o amor
que ele tinha por Isaac. Isso fez com que, na hora que ele levantasse o cutelo, Deus brada desde os céus em voz alta: não estenda a tua mão sobre o teu filho. Não precisa mais, Abraão, você fazer nada, porque eu vi a tua fidelidade. O que Deus estava dizendo para Abraão era isso. Quando o anjo do Senhor gritou em voz alta, era Deus dizendo: Abraão, eu vi a tua fidelidade, por isso não precisa mais provar nada. Aleluia. Por isso eu provi o cordeiro no lugar do seu filho. Isso é muito forte, irmão. É muito forte quando nós pensamos que está tudo se acabando, que é o fim de linha, mesmo ali nos sacrificando para obedecer a Deus, mas o que Deus tem preparado do outro lado, no fim da linha, para nós, é coisa maravilhosa, é coisa grande, que nos impacta e que mostra que Ele é o nosso provedor, que Ele é o Deus da providência, é o Deus que está atento a todos os atos que nós praticamos diante dEle e para Ele. Uma das coisas que nós precisamos observar é que Abraão, se ali concretizar de nada acontecesse, ele tinha destruído a sua alegria, o seu riso. Mas Deus sabia disso. Deus sabia da fidelidade de Abraão. Deus conhece a mim, conhece a você. Ele sabe até onde a nossa fidelidade ela vai, até onde ela suporta. E uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia Sagrada é que Ele não coloca um fardo ou não coloca algo que nós não possamos suportar. Isso é muito maravilhoso quando nós entendemos isso. Facilita-nos a lutar para prosseguir na obediência a Deus em todas as situações que Ele nos colocar. É preciso que nós entendamos que Deus, pela sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele nos honra nesses momentos de desafio. Deus é um Deus que, além de honrar nossa fé, além de fazer a alegria voltar em nossas vidas, Ele também faz para nós coisas extraordinárias. Quando Ele vem de encontro a nós, aprovados por aquilo que Ele nos colocou diante de nós, para que nós pudéssemos provar a Ele, aí ser aprovado por Ele. Então Ele proverá algo sobrenatural sobre a nossa vida. E eu creio que nesta noite, Deus está entrando nas nossas casas. Ele conhece cada um de nós pelo nosso coração. E eu creio que Ele está provendo sobre nós, sobre a nossa vida sentimental. Ele está provendo aquilo que precisa para honrar, glorificar o nome dEle. A vida financeira, a vida familiar, emocional, ministerial, psíquica, física, secular. Ele vai nos honrar, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas. Disso você não pode ter dúvida, porque você serve a um Deus todo-poderoso, mas um Deus que é fiel para com aquilo que Ele propõe a nós, ao nosso coração, de fazer. Ele é fiel. Ele nos ajuda. Nas nossas fraquezas, Ele é a nossa fortaleza.
Por isso que Isaías diz, né, que um filho se nos nasceu, que é o nosso Deus, é Jesus, né, que é Deus, é nosso Deus Filho. Ele disse que ele era maravilhoso, porque ia operar maravilhas no nosso meio. Ele era conselheiro, porque ele ia nos conduzir nos caminhos que nós precisamos andar para alcançar a vida eterna. Ele diz que na hora da nossa fraqueza, ele é a nossa fortaleza, por isso que ele é Deus forte. Está preparando um lugar para nós na eternidade, por isso que ele é o Pai da eternidade. Mas ele é, sobretudo hoje, ele está lançando sobre nós a paz, porque ele é o príncipe da paz, como diz Isaías. O que nós precisamos, irmãos, é identificar em nós que no mundo nós íamos ter aflições, mas se nós tiver bom ânimo nós vamos vencer. É por isso que nós temos que vencer esses momentos que é interrompido de felicidade, de paz nas nossas vidas, porque muitas vezes eles são sufocados por essas tribulações que todo dia nós somos confrontados e temos que levar o nosso Isaac ao sacrifício, levar a nossa alegria para o campo da provação, o campo da dor e o campo do sofrimento. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, meus irmãos, é que quando obedecemos e nos submetemos à direção da nossa vida a Ele, o comando da nossa vida a Ele, tudo se transforma. O milagre vai acontecer. A vitória vem ao nosso encontro. A promessa de Deus vai se cumprir sim na nossa vida, porque Ele não é filho do homem que minta e nem que se arrependa. O que nós precisamos é tomar decisões como Abraão tomou. E qual foi a decisão maior que Abraão tomou? Ele decidiu obedecer a Deus. O que nós precisamos é decidir hoje a obedecer a Deus, aos seus mandamentos e a uma vida que possa testemunhar e ganhar outras vidas para o reino dele. Que Deus está deixando como mensagem nessa noite, nesse encerramento dessa campanha, para cada um de nós valentes, é que nós devemos ouvir a voz de Deus e ter certeza qual é o nosso Isaac. Que Isaac é este que nós temos, que nós estamos levando? Qual é o Isaac que nós devemos abrir mão para alcançar de Deus a misericórdia? Sabemos aquilo que pode nos alegrar, sabemos sim, mas sabemos também que temos que enfrentar dores, que elas vêm, invadem os nossos corações, de certa forma, às vezes, de surpresa, mas nós devemos estar preparados, sabendo que Ele é o Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza e que é o socorro presente nas horas da angústia. É verdade, Pai, que nós temos enfrentado, é verdade, meus irmãos, que nós temos enfrentado no dia a dia muitas tristezas, decepções, que têm vindo assim de forma violenta, afligindo a nossa alma. E a nossa alma, ela acumula isso. Ela
aí passa a nos ferir, a nos machucar, a atingir o nosso coração, atingir as nossas atitudes, por muitas vezes quer nos conduzir à desistência. Mas quando nós estivermos neste ponto, nós nos lembremos de Abraão subindo aquele monte. Foi o pior momento da vida dele. Foi quando ele descobriu que Deus deu a ele a revelação de qual era o monte. A partir dali, eu creio que ali afligiu a alma, afligiu o espírito, atingiu ali as emoções de Abraão. Mas ele se manteve firme porque ele sabia em quem ele cria, em quem ele creu. E nós devemos ter essa postura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Deus da provisão, ele vai se levantar em nosso favor. Ele vai se levantar em nosso favor porque nesses momentos nós só temos uma coisa a fazer, é clamar a Ele. E como fez ali o salmista Davi no Salmo 40, do versículo 1 ao 3, tal como o Deus da provisão fez com Davi ali, naquele histórico, naquela situação que ele conta através do louvor. Ele vai fazer conosco. Quando Davi estava procurando soluções, mas não encontrava. Mas olhando para o alto, ele foi surpreendido pelo olhar de Deus. E é interessante que quando nós somos surpreendidos com o olhar de Deus, nós não podemos perder tempo, nós temos que gritar, clamar, para Ele nos ouvir. Foi o que aconteceu ali. Ele disse que ele ouviu o clamor, mas primeiro ele se inclinou para o salmista. Quando ele se inclinou para o salmista viu ele olhando para ele, ele não perdeu tempo e clamou a Deus. E Deus veio imediatamente e proveu o socorro de Davi, tirando do lago horrível, do charco de lodo, e pôs os seus pés sobre aquela rocha que é tipificado o que ele fez conosco, tirando ali do lamaçal do pecado e nos colocando na rocha firme, que é Jesus. Mas ele não deixa por aí, porque Deus faz a obra completa, meus irmãos. Receba essa palavra hoje. Ele vai tirar dessa situação difícil que você está vivendo. Não importa se é no casamento, não importa se é na vida secular, se é na vida financeira, se é na vida espiritual, se é na vida ministerial, se é na vida sentimental, se é na vida matrimonial, não importa. Ele vai pegar você daí desse problema e vai colocar na rocha que é Jesus, e ele vai firmar os seus passos. Oh, aleluia! Ele vai lhe dar uma nova direção. Ele, quando disse firmar os passos, ele disse que eu estava ali firmando uma nova direção, para que ele não voltasse e caísse de novo no charco de lodo, no lamaçal, não. E ele pôs nele um cântico novo, ou seja, uma nova vida. Ele revivificou o salmista. E é o que ele vai fazer conosco. Eu creio que no fim dessa campanha Deus já tem ouvido o nosso clamor, ele já se inclinou para nós, e agora ele vai fazer a parte dele, e essa parte dele é a mais garantida, porque ele promete e cumpre segundo os seus propósitos. Aleluia. E ele tem um propósito de nos guardar debaixo da sua mão potente e poderosa, de nos fazer conduzir o caminho que ele tem traçado para nós.
Ele vai prover tudo o que precisa para que nós saiamos deste buraco, dessa situação de desânimo, de angústia, de ansiedade, de medo, medo de perder tudo, medo de sua vida desmoronar junto com sua família. Mas hoje o Deus da provisão, da providência, Ele está aqui falando comigo, com você. E veja que Ele diz que colocou nele, além de colocar no lugar seguro, Ele firmou os passos e deu um novo cântico na sua boca. E aqui nós compreendemos pela palavra que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós entendemos que ali naquele momento ele fez uma cirurgia, ele arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne para poder fazer fluir um novo cântico na boca do salmista. Assim ele vai fazer conosco. Esse cântico que nós estamos vivendo todos os dias de murmuração, de medo, de palavras que não têm agradado a Deus, Ele está mudando isso, Ele está limpando o nosso coração para que dele venha fluir novos cânticos na nossa boca, de agradecimento, de louvor ao nosso Deus. Isso Ele não vai fazer, não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos. O salmista deixa bem claro por que é que ele fez isso. Ele tomou ele entrou com a providência, a provisão, de arrancá-lo de um lugar que ele não conseguia sair de jeito nenhum, colocou no lugar seguro, na rocha, firmou os passos e deu um cântico novo na boca. Mas havia um grande propósito que ele está hoje colocando na minha boca para que seja transmitido a cada um dos valentes. Ele diz para que todos vejam, para que muitos vejam, temam e confiem no Senhor da provisão. O que ele está dizendo é que todo esse processo que Deus está fazendo na sua vida e que ele vai chegar com a provisão, ele diz que esse processo tem um objetivo. É você gerar grandes testemunhos através da sua vida, da nova vida, do novo cântico na sua boca, dos novos caminhos que você vai, em obediência a Ele, trilhar. Ele vai mudar a sua história, mas é para que você alcance, através de você, Ele alcance vidas, haja salvação, libertação, transformação, cura da alma, do corpo, do espírito, ressuscitação de sonhos, planos e projetos que estão sendo lançados fora. Deus está dizendo que Ele hoje está entrando na nossa vida com a verdadeira provisão. Deus está derramando sobre todos nós, nesse encerramento dessa campanha. Deus vai prover para nós uma nova vida, um novo cântico na nossa boca, um novo caminho, uma nova história. Você não fez essa campanha em vão. Você fez para receber do Senhor, no fim, o desenrolar de todas as palavras que foram lançadas sobre vocês, sobre nós. Estou incluído nisso. E Deus, eu estou certo que Deus vai se levantar do seu trono de glória e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Gosto muito de uma palavra que está lá em Isaías. Essa palavra é aquela palavra que ele nos surpreende. É quando ele diz que abrirá rios em lugares altos.
montes no meio dos vales. É muito lindo quando Isaías fala isso, porque é exatamente a provisão de Deus quando nós não temos condição de alcançar essa provisão. Ele chega, ele abre rio onde não tem possibilidade. Por quê? Porque nós estamos lidando, estamos sendo cuidados, estamos sendo guardados pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus dos milagres, aquele a quem nós devemos render honra, glória e louvor. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. Amado Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, aqui estamos, Pai, encerrando esta campanha, com essa pequena reflexão, mas, Pai, colocando a nossa fé, a nossa esperança, Pai, para que ela possa se fortalecer no Senhor. Porque por nós, Pai, nós podemos fraquejar, mas a sua mão está estendida para nos levantar no momento de queda, ou de possibilidade de queda. Eu te peço, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor faça nos viver aquilo que Abraão viveu, aquela recompensa que ele recebeu, naquele momento de muita dor, que ele achava que tudo ali ia se acabar, a alegria, o riso dele ia cair por terra. Mas Deus proveu o cordeiro. Abraão subiu triste, subiu angustiado, subiu sem perspectiva. Eu sei, meu Pai, mas nós sabemos também que ele desceu alegre e com a provisão que o Senhor fez, porque diz que o Senhor proveu para o sacrifício ao Senhor. Foi o Senhor quem proveu. Por isso que ele colocou o nome do monte, o Senhor proverá. E ele vai prover, Pai, na nossa vida. Agora toma a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nós colocamos durante esses 15 dias diante do teu altar, e faz algo tremendo nas nossas vidas. Age, Pai, naquilo que nós não pudemos, prover aquilo que nós precisamos, se é força, se é alegria, se é discernimento, prover para nós, para que nós possamos chegar ali naquele monte, ver com os nossos olhos o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que fazem tudo aquilo que agrada o seu coração. Derrama sobre nós agora, Pai, fogo do céu. Queima agora todo o mal, tudo aquilo, Pai, que tem trazido desânimo, tristeza, angústia, que tem, Pai, paralisado, Pai, a nossa caminhada rumo ao Monte Moriá. Que nós não olhemos, Pai, para as dificuldades, não olhemos para as travas, tudo que está paralisando, mas nós possamos olhar para o alto, de onde virá o nosso socorro. Porque nós sabemos que a provisão nossa só pode vir do Senhor que fez o céu e a terra. Crendo nós, Pai, que o Senhor não vai deixar vacilar o nosso pé nessa trajetória, porque é o Senhor que nos guarda. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nos deitamos, Pai, destruídos, mas graças te damos, porque sabemos que o Senhor não dormita, não dorme,
e passa a noite, Pai, restaurando as nossas forças. E quando nos levantamos, estamos de novo em pé para fazer mais uma caminhada na trajetória que o Senhor traçou para nossas vidas. O Senhor diz, Pai, que nós não vamos tropeçar o nosso pé em pedra. O Senhor diz, Pai, que o Senhor é a sombra à nossa direita. Portanto, as lutas do dia, o sol não nos estará de dia, nem a lua de noite, nem o mal vai sobrevir sobre nós. Nada disso vai nos atingir, porque nós temos um protetor, um provedor para cuidar de cada um de nós. É o Senhor quem guarda a nossa entrada. É o Senhor que guarda a nossa alma. É o Senhor que nos livra de todo o mal, mas o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Por tudo que o Senhor é, para com a nossa vida, nós queremos te louvar e te agradecer e dizer muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos conduzido, ter nos sustentado. E nesse dia de hoje, depois da trajetória de 15 dias, nós possamos dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por isso estamos alegres e vamos continuar caminhando no caminho que o Senhor tem traçado para nós, rumo às mansões celestiais. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Vi agora, Pai, vai de encontro aos enfermos e cura-os. Estende a tua mão, Pai, porque nós estamos aqui ligados na fé, e diz que a oração da fé, segundo Tiago, ela cura o enfermo e da enfermidade o libertará. O Senhor diz, Pai, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. O Senhor diz que 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Senhor diz que o Senhor é a torre forte, é o nosso abrigo seguro. Continua, Pai, nos ajudando, nos dando força, nos dando alegria, nos dando paz, derramando da tua unção, do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia todos os dias da nossa vida, em nossa vida, na vida dos nossos familiares e das nossas casas. Por tudo isso, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.